Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar na mente de uma lenda, ícone, o inigualável Kobe Bryant. É isso aí. Prepare-se para uma imersão na Mamba Mentality, hein? Vamos descobrir o que realmente movia o Kobe, além do talento, né? Os segredos da motivação daquela garra. E para essa missão, a gente tem um material incrível. Uma coletânea de discursos motivacionais do próprio Kobe, cheios de histórias, insights. Uma energia Contagiante. que só ele tinha. E já de cá, a gente se depara com a ética de trabalho absurda do Kobe. Olha. Era um cara que personificava no pain no gain. A gente tá falando de um nível de dedicação. Uau, que beirava a obsessão. É, tipo, a gente já ouviu falar da história dele chegando na academia às 3 da manhã, né? Mas deve ser que que tinha gente que tentava chegar antes dele. Sério? Teve um jogador dos Lakers que contou que chegou às 3 da manhã. 3 da manhã? Pensando, vou ser o primeiro. E adivinha? Kobe já tava lá, suando. Não, inacreditável. Mas essa obsessão por treino é muito além da força física, né? Era uma busca por superar os limites, uma obsessão em ser o melhor, em trabalhar mais duro que qualquer um. E essa mentalidade, essa busca pela excelência se refletia em tudo na vida dele, inclusive na relação, digamos, complicada com o Shaq. Verdade. O Kobe tinha convicção de que o Shaq, com a mesma dedicação, poderia ter sido o maior de todos os tempos. E aí que a gente vê a complexidade do Kobe, né? Porque, apesar dessa crença, ele não aliviava pro Shaq, cobrava o tempo todo. E essa cobrança, muitas vezes, resultava em momentos, digamos, explosivos. Isso, até patíndia, né? Mas o mais interessante é que, por mais insano que pareça, esse confronto marcou um ponto de virada na relação deles. Era como se, através do desafio, do embate, eles demonstrassem respeito. Exato. E isso revela muito sobre a mentalidade do Kobe, né? Ele não aceitava nada menos que a excelência. Tanto dele mesmo, quanto dos companheiros. E por falar em excelência, a gente não pode deixar de falar da abordagem única que ele tinha com os treinos. Ao invés de focar nos pontos fortes, o Kobe se dedicava a melhorar as fraquezas, a transformar os pontos fracos em armas poderosas. Essa parte é fascinante. Ele tinha uma visão de longo prazo, né? Usava os jogos mais tranquilos para lapidar as habilidades, sabendo que isso faria diferença nos momentos decisivos. Sabe o que é mais interessante? Ele aplicava essa lógica em todos os aspectos do jogo. Ele queria ser completo, dominante. Essa é uma baita lição pra gente, né? Quantas vezes a gente se acomoda com o que já faz bem e ignora nossos pontos fracos? O Kobe nos ensina que o caminho para a excelência é justamente o contrário. Encarar de frente nossas fraquezas e transformá-las em nossos diferenciais. E essa mentalidade inabalável, essa capacidade de transformar a adversidade em combustível fica ainda mais evidente quando a gente lembra aquele jogo em que ele errou 5 arremessos seguidos com apenas 18 anos. Nossa. Imagina a pressão. A frustração. Um momento que poderia ter destruído a confiança de qualquer um. Mas não a do Kobe. Ele simplesmente se recusou a ser definido por aquele fracasso. Ao invés de se abater, ele analisou a situação e atribuiu o erro ao cansaço físico, fruto da intensa temporada da NBA. E não a falta de habilidade. E é exatamente aí que a gente vê a força mental do Kobe. A capacidade de transformar um momento potencialmente devastador em aprendizado. Ele não se deixou abalar pela vergonha. Pelo contrário, usou a experiência para se fortalecer. E essa resiliência, essa capacidade de se levantar e seguir em frente, foi fundamental quando ele sofreu aquela lesão terrível no tendão de Aquiles. Nossa, sim. Foi um momento de muita incerteza, muita dor. Ele não sabia se conseguiria voltar a jogar, se queria passar por todo aquele processo de recuperação. Era como se tivesse que confrontar não só a dor física, mas também a dúvida, o medo de não conseguir retornar ao nível que ele estava acostumado. E o que eu acho que impulsionou a seguir em frente. O que te motivou a encarar aquela batalha. A resposta é suas filhas. Ele queria ser um exemplo para elas. Mostrar que mesmo diante da adversidade, é possível superar os obstáculos e sair mais forte. E ele conseguiu. Provou para si mesmo e para o mundo que a Mamba Mentality era mais forte que qualquer lesão. E essa determinação, essa busca por inspirar os outros, ia muito além das quadras. Verdade. Ele era um exemplo de disciplina e dedicação em todos os aspectos da vida. Teve uma história que me marcou muito. Ele levava a filha para treinar com ele às 4 da manhã. Que exemplo de comprometimento. Para ele a grandeza não estava só nas conquistas individuais, mas em inspirar outros a inspirar outros, criando um ciclo virtuoso de superação. E essa, sem dúvida, é uma das maiores lições que o Kobe nos deixou. A importância de usar nossa influência para impactar positivamente o mundo. Inspirar as pessoas ao nosso redor a buscarem sua melhor versão.
E essa busca por inspirar, por deixar um legado, já estava presente no Kobe desde muito cedo. Você acredita que com apenas 13 anos ele criou uma lista com o nome de todos os jogadores que ele queria superar? Sério, com 13 anos, mas ele já era um fenômeno nessa época, tipo, já dá pra ver que ele seria uma estrela. Na verdade não, ele era um jogador magro, alto, meio desengonçado, até não era considerado um prodígio, não aparecia nos rankings nada disso, mas ele tinha uma ambição gigante, uma vontade de ferro de ser o melhor. E o que ele fez com essa lista, tipo, saia desafiando todo mundo por aí. Não é minha lista te pega daqui uns anos. Não era bem assim. Ele usava a lista como motivação, como um guia. Ele estudava cada jogador da lista, ele identificava seus pontos fortes e fracos e se preparava para enfrentá-los. Era como se cada jogo fosse uma batalha épica, uma etapa a ser vencida na jornada rumo ao topo. Caramba, que foca essa história da lista já mostra a mentalidade competitiva do cubista, né? Ele não queria só vencer, ele queria dominar ser o melhor entre os melhores. E essa busca pela dominação se refletia na forma como ele treinava. Ele não se contentava em ser bom em tudo, ele queria ser excepcional em cada aspecto do jogo. E é aí que entra aquela história de treinar as fraquezas que a gente comentou antes. Verdade, ele leva isso muito a sério, mas como é que ele fazia isso na prática? Tipo, ele tinha métodos específicos de treinamento para aprimorar as Ele fraquezas. tinha uma abordagem bem peculiar, ele transformava os jogos mesmo, os mais fáceis, em oportunidade de aprendizado, enquanto os outros jogadores se acomodavam. Kobe usava cada minuto em quadra para aprimorar as habilidades, para testar seus limites. É como se ele tivesse sempre um passo à frente, né? Enquanto os outros pensavam no presente, ele já estava se preparando para o futuro. Exatamente, e essa visão estratégica combinada com a disciplina inabalável o transformou em um dos jogadores mais completos e dominantes da história do basquete. Mas essa busca pela perfeição, essa cobrança intensa, tinha um preço, né? A gente viu como isso às vezes gerava conflitos com seus companheiros de time, como no caso do Shaq. Sim, é verdade. Mas é importante entender que por trás dessa cobrança existia uma paixão genuína pelo jogo e um desejo de extrair o máximo de cada jogador. Ele queria construir uma dinastia vencedora. E para isso ele precisava que todos estivessem no mesmo nível de comprometimento. Faz sentido, é como se ele enxergasse o potencial de cada um e não aceitasse nada menos que a excelência. E essa mentalidade vencedora o impulsionou a alcançar feitos incríveis. Mas como a gente sabe, nem sempre as coisas saem como planejado. E um dos momentos mais difíceis na carreira do Kobe foi aquela lesão devastadora no tendão de Achilles. Nossa, sim, uma lesão que poderia ter acabado com a carreira de qualquer atleta, ainda mais para um jogador no auge, como ele me lembra que quando aconteceu todo mundo ficou em choque sem acreditar. Foi um momento de muita incerteza, de dor, de dúvidas, mas o que mais impressiona é que mesmo diante de tamanha adversidade, ele não se deixou abater. Ele encontrou forças para se reerguer e voltar a jogar em alto nível. A gente já falou sobre a resiliência dele, mas essa história da lesão no tendão de Aquiles é um exemplo extremo de superação. O que você acha que o motivou a continuar a vontade de provar para si mesmo que ele era capaz de superar qualquer obstáculo? Acho que a motivação foi mais profunda do que isso. Ele queria ser um exemplo para as filhas, para os fãs, para todos que o admiravam. Ele queria mostrar que a força de vontade e a determinação podem superar qualquer barreira, que mesmo quando a vida te derruba, você pode se levantar e seguir em frente. Que lição poderosa, ele transformou um dos momentos mais difíceis da vida dele em uma oportunidade de inspirar e motivar os outros e de arrepiar. E essa lição de superação é inspiradora para todos nós, né? Mostra que por mais difícil que seja a situação, nunca devemos desistir dos nossos sonhos. O Kobe nos ensinou que o fracasso não é o fim, mas sim uma oportunidade para aprender, crescer e voltar mais forte. E que, com a mentalidade certa, podemos superar qualquer obstáculo. E essa mentalidade resiliente, essa força interior, é o que nos impulsiona a alcançar nossos objetivos, por mais desafiadores que eles pareçam. E aí o que a gente faz quando a vontade de desistir bater, o que a gente faz quando tudo parece dar errado? A gente lembra do Kobe, a gente lembra da Mamba Mentality e da frase que ele sempre repetia: descanse no final, não no meio, enquanto houver fôlego a gente segue lutando pelos nossos sonhos. E por falar em sonhos, você lembra daqui, Mirella? Daquela história da lista que ele fez quando era adolescente? Aquela com o nome de todos os jogadores que ele queria superar. Sim, lembro. E o mais legal é que ele realmente conseguiu riscar todos os nomes da lista. Ele se tornou uma lenda do basquete, inspirando gerações com seu talento, disciplina e mentalidade vencedora. Mas sabe o que me chamou a atenção nessa história? É que, ao riscar o último nome da lista, o Kobe teve uma epifania. Ele percebeu que a verdadeira grandeza não estava em superar os outros, mas em superar a si mesmo. É verdade, ele buscava constantemente evoluir, se desafiar e romper seus próprios limites. E essa busca incessante pela excelência, essa vontade de ser melhor a cada dia é o que o tornava tão especial. Ele levou o basquete a outro nível, inspirando milhões de pessoas com sua paixão, dedicação e mentalidade imbatível.
E é justamente essa busca pela evolução, essa recusa em se acomodar, que torna a história do Kobe tão inspiradora, né? A gente viu como ele encarava cada desafio como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Ele não tinha medo de errar, ele abraçava o fracasso como parte do processo. Para muita gente, o erro é motivo de vergonha e de frustração. É. Mas para o Kobe era combustível, ele transformava cada derrota em uma lição e um degrau na escalada rumo à excelência. Exatamente, ele tinha essa mentalidade diferente, essa capacidade de enxergar o erro como ferramenta de aprendizado, e isso se refletia não só no basquete, mas em todos os aspectos da vida dele. Ele realmente vivia a Mamba Mentality, nessa busca pela perfeição, essa determinação em superar os limites, essa coragem para encarar os desafios de frente. E o mais legal é que a gente pode aplicar a Mamba Mentality em qualquer área da vida, né? Seja no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, a gente pode se inspirar no Kobe para alcançar a nossa melhor versão. Concordo, mas como é que a gente faz isso na prática? Como é que a gente coloca a Mamba Mentality em ação? Acho que a primeira coisa é definir nossos objetivos com clareza, né? O que a gente quer alcançar, qual é o nosso sonho. A gente precisa ter uma visão do que a gente quer para poder traçar um plano e correr atrás. E depois definir o objetivo, qual é o próximo passo? Trabalho duro, disciplina sem mágica. A gente viu como o Kobe era dedicado, como ele se entregava de corpo e alma aos treinos. Se a gente quer alcançar nossos objetivos, a gente precisa se dedicar, precisa ter disciplina para seguir o plano mesmo quando as coisas ficarem difíceis. E quando a gente errar, porque vamos ser sinceros, errar faz parte do processo, né? Exatamente. E é aí que entra a resiliência, a capacidade de se levantar depois da queda e seguir em frente. E errar não é o fim do mundo, é uma oportunidade de aprender e fazer diferente na próxima vez. E o Kobe sabia muito bem disso. Ele nos deixava bater pelos erros. E usava cada tropeço como um degrau na jornada. E por fim, para fechar com chave de ouro, acho que uma das lições mais importantes que o Kobe nos deixou foi a importância de inspirar e ser inspirado. A gente viu como ele contagiava as pessoas com a paixão, com a energia, com a determinação. E como ele usava a influência para motivar os outros, para incentivar as pessoas a buscarem seus sonhos a serem melhores a cada dia. É isso aí, a gente pode se inspirar no Kobe para ser um exemplo positivo para quem está ao nosso redor, para incentivar as pessoas a darem o seu melhor. E ao mesmo tempo a gente pode buscar inspiração em outras pessoas que nos motivam a sermos melhores. Então, para quem está ouvindo, a gente fica a mensagem: qual é o seu sonho que te move, que te faz querer ser melhor a cada dia? Lembre-se, a jornada é tão importante quanto o destino final, e como diria o Kobe, descanse no final, não no meio enquanto houver fôlego. A gente segue em frente buscando nossos sonhos com a mesma garra e determinação do Black Mamba. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Esperamos que vocês tenham se inspirado com a história e os ensinamentos do Kobe Bryant, um ícone do esporte, um exemplo de superação, disciplina e busca pela excelência. A gente se vê no próximo episódio com mais histórias inspiradoras e insights poderosos para te ajudar a alcançar a sua melhor versão. Até lá, plera!